Fala galera, beleza? Então, vamos corrigir as questões da lista. Questão 1. No edifício pode-se notar um aparelho de ar-condicionado instalado a 80 metros de altura. Este aparelho goteja água periodicamente em intervalos de tempos iguais. Percebe-se que a primeira gota atinge o solo no exato momento que a quinta gota se desprende. Ponto. Determine, no referido instante, a distância que separa a terceira e a quarta gota. Então, olha só, você vai ter aí, 5 gotas caindo em determinado ponto. Tudo bem? Eu vou botar aqui, com certeza fora de escala, mas vamos analisá-la. A primeira gota, ela vai estar batendo no chão, a segunda gota vai estar aqui, a terceira aqui, a quarta aqui e a quinta vai estar saindo do ar-condicionado. Vamos fingir que aqui é o ar-condicionado. Tá bom? Bom, e essa altura total, tudo que a gente tem aqui é 80 metros. Tudo bem? A questão, ela quer saber qual é a distância, tá, que você vai ter entre a terceira e a quarta gota. Então, primeira, segunda, terceira e quarta. A questão quer saber o valor dessa altura aqui. Tranquilo? Bom, e a gente sabe que a gota caindo, quando a gente ignorar a resistência do ar, tá, atritos, vai ser um movimento de queda livre. E na queda livre, nós sabemos que a altura de queda é gt ao quadrado sobre 2, né? Aí vamos analisar o seguinte, ó. Quando ela cai um determinado tempo t, ela vai ter caído uma altura que eu vou chamar de h, tá? Não vou nem ficar botando delta, vou botar só h. Então, olha só, no tempo t, ela caiu h. Então, ela caiu gt ao quadrado sobre 2, né? Então, aqui, ó, vou botar h, Quando ela cai, mais, um determinado tempo t, tá aqui, ó, mais um tempo t, ao todo ela vai ter caído quanto? 2t, correto? Então, a gente vai colocar aqui, ó, h vai ser, esse novo h, ele vai ser o quê? G vezes t, vamos botar aqui h2, t2 ao quadrado dividido por 2. Só que o t ao quadrado, ele agora, se eu quiser botar em função desse mesmo t aqui, a gente pode botar 2t, e falar isso aqui, ó, g 2t ao quadrado dividido por 2. E isso daqui, galera, vai dar, ó, 4, porque 2 ao quadrado é 4, gt ao quadrado sobre 2, E aí você vai reparar que esse valor aqui, ó, ele vale exatamente o h. Então você pode escrever como 4h. Ou seja, você pode falar que toda essa altura aqui, ó, ela vai valer 4h. De forma semelhante, eu poderia falar o seguinte, ó, pô, ele vai cair mais um tempo t, então, ó, ao todo ele vai ter caído, 3t, beleza? E aí, quando eu for colocar nessa fórmula, vai dar, olha, gt ao quadrado dividido por 2, o tempo 3, vai dar g vezes 3t ao quadrado por 2, vai dar 9, esqueci do g, t ao quadrado por 2, Então você vai ter aqui, ó, 9h. Então, ó, toda essa distância que a gente tem aqui vai valer 9h. E presta atenção, eu estou colocando sempre intervalos de tempo igual, porque eu estou falando a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta gotas. E elas são, elas se desprendem do ar-condicionado em intervalos regulares de tempo, Então, o tempo que separa uma para outra é sempre o mesmo, por isso que eu estou botando t. E aí, se eu colocar mais um tempo aqui, ó, você vai reparar que vai ficar, olha, mais um vai ficar 5, ou melhor, 4. 4t ao quadrado vai dar 16t. Então, a altura total que a gente vai ter aqui, ó, é quanto? Vai ser 16h. Ok? E aí você pode falar que esse 16h vale 80 metros. Então, o h vai valer quanto? 80 dividido por 16 vai dar 5 metros.
Mas a questão ela quer saber apenas o quê? Apenas essa altura aqui, né? Aí pensa assim comigo, ó. Esse valor que tem aqui, ele é todo 9H menos, né, o 4H que a gente tem aqui. Então isso aqui vai ser, ó, 5H. Quanto que é 5 vezes 5? 25 metros. Beleza? Então nossa resposta, letra A, 25 metros. Ok? Existe uma outra forma de resolver essa questão, que é com as proporções de Galileu, né? O Alan ele fez um vídeo sobre isso, depois dá uma olhada lá. Tá bom, galera? Vamos continuar aqui, vamos para a próxima questão. Questão 2. Olha, na figura, os fios e polias são ideais e não há atritos. As massas M1, M2 e M3 são conhecidas e valem respectivamente 2, 4 e 2 kg. Se a gravidade local vale 10 metros por segundo ao quadrado, pede-se determinar a aceleração de cada caixa. Aí a questão ela deu um desenho, né? E é um desenho bem atípico, um desenho realmente complicado, né? É um tipo de questão que enrola muita gente. Então vamos botar aqui o desenho, ó. Deixa eu primeiro botar aqui a primeira caixa, que vai ser a caixa 2. Vamos botar aqui a caixa 3, né? Elas estão presas por uma roldana, né? Vamos passar aqui o fio. Essa roldana, ela vai estar presa em outra roldana, né? Ligada aqui, ó, a caixa, que é a caixa 1, né? Vamos botar aqui a roldana. Então, esse aqui que a gente tem, tá bom? Aí, vamos lá. A questão ela quer saber o valor das acelerações, né? E ela está falando que não tem atritos, correto? Pô, legal, não tem atritos. Vamos desenhar as forças que estão atuando aqui? Ó, você vai ter o peso, né? Vamos botar aqui, ó, o peso de 3. Vai ter o peso de 2. E aqui você vai ter o peso de 1. A gente sempre começa pelo peso, porque o peso é uma das únicas fórmulas que tem, uma das únicas forças que tem fórmula certa, né? Aí você vai ter aqui, ó, a normal, né, em 1, né? Porque ele está sobre o solo, está trocando aí um contato. E você vai ter aqui uma tração, ó. Vou botar aqui uma tração. Tudo bem? Toda ação tem uma reação, né? E a gente sabe que a tração no fio, ela é igual nas duas extremidades, né? Então vai ter uma outra tração aqui, que vai ser igual àquela, mas no sentido contrário, né? Bom, legal. Só que tem um outro fio aqui, então também vai ter tração aqui. Essa tração vai ser a mesma? Não. Como que a gente pensa? Bom, essa roldana, ela tá esticada, né? Tá fazendo esse fio aqui roxo ficar esticado. Por quê? Porque esse fio azul, né, por causa dos blocos pendurados, está forçando essa roldana para baixo, né? Então a gente pode falar que tem uma força sustentando essa roldana aqui, ok? Que está na outra extremidade daquela roxa, né, do fio roxo. Então essa força que está segurando a roldana é igual a essa daqui, né? Vão ser um par de ação e reação, na verdade, tá bom? E aí, o que a gente vai pensar? Poxa, lembra que a sustentação na roldana é sempre o dobro da tração que passa por ela? Né? Nessas situações simples assim? Então aqui vai valer, ó, 2T. Tá bom? Legal. Aí vamos pensar em segunda lei de Newton, né? Ó, força resultante igual a massa vezes a aceleração. Aí vamos pensar no bloco 1, bloco 2 e bloco 3. No bloco 1, a normal 1 e o peso 1 vão se anular. Por quê? Porque esse bloco 1 ele só vai acelerar para a direita ou ficar parado, né? Não tem como ele saltar para fora aqui do chão ou afundar no chão. Então existe um equilíbrio na vertical, né? Então você vai ter aí movimentos apenas nessa direção aqui, na direção horizontal. Vamos adotar para a direita positivo, porque é provavelmente o sentido do movimento, né? Então vamos botar assim, ó. No bloco 1 vai ficar 2T, que é a força resultante, igual a massa dele. Qual é a massa dele? É 2, vezes a aceleração dele. Vamos botar a aceleração do 1, né? Agora vamos pensar no bloco 2.
O bloco 2 é o bloco que vale, né, 4 quilogramas. E aí, galera, olha só. Se a gente considera o bloco 1 para a direita positivo, a gente está considerando que essa roldana aqui vai afundar, né? Então, a gente está considerando que para baixo é positivo também, tá? Então, no bloco 2, a gente vai ter o peso de 2 menos a tração T. Quem é o peso de 2? É a massa de 2, que no caso a questão falou que é 4, vezes gravidade, que a questão falou que é 10, então 40, menos a tração T, igual a massa 4 vezes a aceleração 2. A aceleração vai ser a mesma? Não, não vai ser a mesma, né? A gente vai reparar daqui a pouquinho por quê. A gente não considera sempre que as acelerações são iguais, tá? A gente sempre tem que pensar o que está acontecendo. No 3, né? No bloco 3, a gente vai ter para baixo positivo, a massa é 2, então o peso vai ser 20, né? Menos a tração T, igual a 2 vezes A3. Isso aqui é um sistema, né? Essas três equações têm que ser verdade simultaneamente, tá? E aí a gente vai resolver pelo método da adição. Aí vai ficar assim, ó. 2t, né, vai ser anulado por menos t, e vai sobrar 20 com 40, 60. Igual, vamos botar aqui, ó, 2a1 mais 4a2 mais 2a3, tá? E aí a gente já tem uma equação relacionando todas as acelerações. Já sabe que não dá para resolver, né? E aí que vem a parte bem difícil da questão, tá? Qual é a parte difícil da questão? A parte difícil da questão é o seguinte, olha, vamos analisar o que aconteceria, né, se o bloco 1 ele andasse uma distância para a direita, uma distância x para a direita. Se o bloco 1 anda uma distância x para a direita, o fio, né, ele vai rodar aqui nessa roldana fixa uma distância x para, né, rodando aqui no sentido horário. Então o fio aqui vai descer uma distância x também. Então essa roldana aqui desce x, tudo bem? Só que enquanto ela desce, vai ter um movimento nessa outra roldana fazendo o fio azul ficar rolando aqui, tudo bem? Bom, e aí o que a gente vai pensar? Poxa, vamos botar aqui a situação um pouco depois. Bloco 2, bloco 3, né? E aí vamos colocar aqui, ó. Vai subindo lá o fio, tá bom? Se o bloco 2 e o bloco 3, né, eles não estivessem, tá, presos nessa associação, apenas em uma única roldana presa no teto, a gente poderia pensar o seguinte, olha, se o bloco 2, né, ele afunda uma distância, por exemplo, se ele afunda uma distância que vale um valor aqui, ó, y, né? Se ele sai daqui e vem para cá, você vai ter o bloco 3, né, fazendo um movimento de subida que vai valer y também. Ok? Então, olha só, se o bloco 2 ele desce y, o bloco 3 sobe y, né? Só que além disso, a gente está pensando numa situação que eles estão presos, né, em uma roldana fixa no teto. Isso aqui em relação ao que seria o teto, né? Mas e se o teto descer uma distância x, né? Porque essa roldana vai estar descendo uma distância x quando esse 1 anda para a direita. O que vai acontecer? O bloco 2 ele vai descer uma distância x mais y, e o bloco 3 ele vai descer uma distância x, mas vai subir uma y. Então, na prática, ele desce x menos y. Tá? E isso vai acontecer tudo simultaneamente. Então, a gente pode falar que a velocidade do bloco 1 vai ser o que ele percorreu, x dividido pelo tempo. Vamos facilitar a nossa vida? Falar que é 1 segundo? Então, ó, a velocidade de 1 vai ser x. A velocidade de 2, x mais y. A velocidade de 3, x menos y. Né?
Como a velocidade sempre vai ter essa proporção, a aceleração também vai ter essa proporção, tá? E aí a gente pode falar o seguinte, olha só. A aceleração de 1 vai ser x. A aceleração de 2 vai ser x mais y. A aceleração de 3 vai ser x menos y. Beleza? Aí, vamos somar essas duas aqui. Você vai ter A2 mais A3 igual x mais x, 2x. Y corta com menos y. Só que x não vai ser a aceleração de 1, então a gente pode botar aqui a aceleração de 2 mais a aceleração de 3 vale 2 vezes a aceleração de 1. E aqui a gente vai chegar numa relação das acelerações. Beleza? Com essa relação e essa outra relação aqui, a gente já tem duas equações com 3 incógnitas. Para resolver, a gente precisa de mais uma. Qual vai ser essa outra que eu vou buscar? Olha, vamos pegar essa equação aqui, vamos chamar essa equação de equação 1, essa daqui de equação 2. Tá bom? E vamos manipular elas, deixando o t sozinha. Tá? Então vai ficar, ó, 40 menos 4A2 igual a t. Na equação 2, vamos fazer a mesma coisa? Passar o t para a direita e o 2A3 para a esquerda? 20 menos 2A3 igual a t. E aí vamos comparar essas duas equações, porque ambas são iguais, né, a t, ó. Então a gente pode falar que 40 menos 4A2 igual a 20 menos 2A3. A gente ainda pode simplificar, dividindo todo mundo por 2. 20 menos 2A2 igual a 10 menos A3. Vamos deixar o A3 sozinho, passando para a esquerda? Ó, ele vai para a esquerda positivo, A3. E aí vamos passar todo mundo para a direita, né? Vai ficar 2A2 positivo, né? Porque ele vai para lá. Já tinha um 10 aqui, mas passa o menos 20, né? O menos 20 vai ficar, ó, menos 10. Legal? Mas ainda não acabou, né? A gente pode pegar esse 2 e passar para cá, ó. Vai ficar assim, A2 mais A3 dividido por 2 igual a 1. E aí, olha só, no lugar de A1, eu vou colocar A2 mais A3. No lugar, né, de A3, eu vou colocar 2A2 menos 10. E eu vou ter uma equação apenas com A2, tá? E aí vamos fazer ela aqui, ó. Vamos lá. Vamos resolver, né? A gente vai ter 60, tá? Ó. Tô pegando essa equação aqui da esquerda. 60 igual 2A1, então 2 vezes A2 mais A3, só que A3 vai ser 2A2, né, menos 10, dividido por 2, né, mais 4A2, né, que ainda tem aqui, então, mais 4A2, mais 2A3. Eu não vou nem substituir por causa do espaço aqui, tá? Que vai ficar faltando. Então, mais 2A3, né? Ficou bem feinho, mas não tem problema não. Vamos continuando aí. Olha só. Aí, vamos cortar o valor de 2 aqui, que está multiplicando por esse dividindo. E vai ficar assim, ó. 60 igual A2 mais 2A2, 3, né? A2 menos 10 mais 4A2, né? Que já estava aqui, menos, ou melhor, desculpa, mais 2A3. Né? Então, mais 2 vezes A3, que vale 2A2 menos 10. Tem que aplicar a distributiva, né? Então vai ficar 60 igual 4A2 com 3A2, vamos agrupar? 7A2 menos 10, mais, aplicando a distributiva, 4A2 menos 20. Aí vamos passar número para a esquerda. Menos 10 menos 20 vai passar para lá mais 30, né? Então vai ficar, ó, 90 igual
7A2 com 4A2 vai dar 11A2, né? Aí você vai ter 90 dividido por 11, beleza? Então, olha só, a aceleração 2 vale 90 dividido por 11 metros por segundo ao quadrado. Aí é só substituir o valor desse A2 aqui nessa, né? Você vai ter 2 vezes 90, 180 dividido por 11, menos 10, é igual a 3. Pega os dois valores, substitui aqui que você acha o valor de A1, né? Tudo vai dar número quebrado, infelizmente, mas isso aí, beleza? É uma questão bem difícil, né? Mas é importante a gente saber identificar acelerações diferentes, né? E saber mexer com as leis de Newton, as forças, identificar, ver as relações que você tem de tração e por aí vai, tá? Vamos para a próxima questão aí, questão 3. Bom, na questão 3 fala assim, ó, na situação da figura, uma barra rígida e de peso desprezível está em equilíbrio na posição horizontal. Na extremidade esquerda da barra está pendurado um bloco de ferro, densidade de 8 vezes 10 a 3 kg por metro cúbico, de volume igual a 1 vezes... era para ser vezes ali, né? O volume é 1 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos, que está totalmente imerso em água, né? Ele dá a densidade da água também. A extremidade direita da barra está presa a uma mola ideal de constante elástica, aí ele dá também aí a constante elástica. Aí ele fala a gravidade, quer saber o empuxo no bloco e a deformação na mola. Tudo bem? Bom, vamos desenhar para ver o que está acontecendo aí, né? Você vai ter uma barra de massa desprezível, então a gente não vai considerar peso, tá? Aí você vai ter um ponto de apoio aqui, tá? Aí você vai ter um bloco pendurado no lado esquerdo, você vai ter uma mola, né? Do outro lado. O bloco que está do lado esquerdo, ele está totalmente submerso em um líquido, se eu não me engano é a água, tá? A questão fala, eu acho que é a água. Bom, e aí ela quer saber o empuxo no bloco, né? E qual é o valor que você tem da deformação na mola. Primeiro vamos pensar que é uma situação de equilíbrio, né? Até onde eu me lembro a questão fala, ó, na figura uma barra rígida está em equilíbrio. Para ela estar em equilíbrio, né? Ela não vai nem rodar, nem andar, né? Não vai ter nenhum tipo de movimento. E aqui isso significa que o fio também não vai se mexer, então o bloco também não vai se mexer, tá? Bom, e aí vamos pensar nas forças que estão atuando nele, ó. Vai ter o peso puxando ele para baixo. Vai ter o fio puxando ele para cima, né? Que é uma força de tração, né? E vai ter o empuxo da água, né? Empurrando ele para cima aqui. Tudo bem? Para ficar em equilíbrio, você pode falar que o empuxo em módulo, né? Ele vai ser igual a quem? Ó, o que está para cima é igual ao que está para baixo. Então, empuxo mais tração é igual a peso. Então, você pode falar que o empuxo é o peso menos a tração, né? Porque, ó, E mais T igual a P. Então, E igual a P menos T, né? Quem é o empuxo? Bom, o empuxo, galera, ela é se bem que a gente não vai precisar nem fazer por aqui. O empuxo a gente consegue descobrir pela fórmula, né? A gente pode fazer direto aqui, galera. Olha só. O empuxo vai ser a densidade do fluido vezes o volume deslocado do fluido, que no caso é o volume do objeto, né? O volume do objeto submerso, no caso, tá? No fluido, vezes a gravidade. Então, o empuxo vai ser a densidade do fluido, densidade da água, no SI 10 elevado a 3, né? Vezes o volume do objeto. A questão fala que é... Cadê o volume dela? 10 a menos 3, vezes a gravidade, que é 10, tá? Então, o empuxo vai ser de 10 newtons, né? Porque, ó, 10 a 3 corta com 10 a menos 3. Dá 10 elevado a 0, que é 1, multiplicando não faz diferença. Já sei o valor do empuxo, tá? Aí, você vai ter uma reação aqui, ó, na extremidade da barra, que vai ser o valor da tração. E aqui nesse lado, você vai ter, ó, uma força elástica puxando para baixo, né? Esse ponto da barra. A questão fala
que essa distância que você tem aqui é 80 centímetros até esse ponto, e aqui é 40 centímetros, né? E como a barra não tem peso, porque é massa desprezível, a gente vai pensar apenas nessas duas forças, né? Também tem aqui uma força normal, tá? Só que aí, se a gente considerar esse ponto como ponto de apoio, quando a gente for calcular os momentos das forças, o momento da normal vai ser zero, que a distância até esse ponto de apoio vai ser zero, beleza? E como assim momento? A gente tem que fazer, né? Por quê? Porque para manter um equilíbrio de rotação, a soma dos momentos de todas as forças tem que dar zero, né? Ou basicamente, momento no sentido horário tem que ser igual ao momento no sentido anti-horário, né? Estou colocando em módulo, né? Tanto as forças quanto os momentos aqui. Quem é que faz essa barra girar no sentido horário? A força elástica. Então, ó, força elástica vezes a distância até o ponto de apoio, 40 centímetros. Não importa aqui a unidade, porque eu vou botar dos dois lados a mesma, tá? Em centímetro. Momento que gira no sentido anti-horário, a tração, né? Então, ó, tração vezes 80. Você já percebe que pode cortar o 40 com 80, dando 2 aqui. Quem é a força elástica? K vezes X, né? Vai ser igual a tração. Quem é que é a tração? Vamos pegar por essa relação aqui. Você vai ter tração igual a peso menos empuxo, né? Passei o T para o outro lado e o E para cá, né? Então você vai ter o peso. Quem é o peso? Bom, galera, o peso é massa vezes gravidade. Só que nós sabemos que a massa é a mesma coisa que a densidade vezes o volume, né? Então, olha só, quem é que vai ser o peso? Bom, o peso vai ser a densidade do ferro, que é 8 vezes 10 a 3, vezes o volume, 10 a menos 3, vezes a gravidade, menos o empuxo, né? Isso aqui é a tração, tá? Aí a gente vai multiplicar ainda pelo 2 que já tinha na fórmula. A constante K é 2,8 vezes 10 a 3, né? Aí você vai ter, corta aqui o 10 a 3 com 10 a menos 3, 8 vezes 10, 80 menos 10, né? O 2 está aqui, passa para o outro lado dividindo, já para a gente agilizar. Aí você vai ter 1,4 vezes 10 a 3 vezes x igual a 70. Então, x vai ser 70 dividido por 1,4 vezes 10 a 3. Bom, 70 dividido por 1,4, galera, vai dar quanto? Vai dar, ó, dividido por 10 daria 7, por 100 daria 0,7, então por 50, né? Vai dar 50 isso daqui. Então você vai ter 50 vezes 10 elevado a menos 3 metros, né? Deixa eu só confirmar aqui na calculadora. Ó, dá 50 mesmo. Então, 50 vezes 10 a menos 3 metros, tá? Então, as respostas são essas. O empuxo vale 10 newtons e a deformação 50 vezes 10 a menos 3 metros, tá? E aí depois a gente continua corrigindo. Um abraço aí, galera.